Fala aí, galera, tudo bem? Fala Beleza? aí, diretoria. Beleza, irmão. Fecha comigo que eu fecho contigo a aula tão esperada. Aqui, ó, qual é? A aula do bonde. Aula do bonde, que é aula de conjuntos, pessoal. Por que eu faço isso? Para criar conexões na sua mente, conexões para a gente começar a memorizar as coisas. Por quê? Se eu fosse falar da maneira mais correta, mais aquela coisa mais, como é que eu vou te dizer, mais matematicamente, talvez você não conseguiria gravar, entender, porque você já sofreu tanto disso, né? Então é a maneira que eu quero fazer contigo para você largar, tirar esse peso, entendeu? Olha só, a forma, o conceito de conjunto, ele vem fazendo assim, um grupo de coleções. Aí o que eu fiz assim, o grupo de coleções, aí já comecei a bagunçar tudo. Patota, bonde. Tu sabe o que é patota, né? Não sabe o que é bonde? Sim. Beleza. De quê? De números, de letras, pessoas, etc. Pronto. Acabou. Então a gente já sabe, né? Que pode ser números, pessoas, figuras, pode ser quadros, pode ser tudo. Então isso é um conjunto. O conjunto de carros? Pode ser, não tem problema. Então isso a gente já está sabendo o que é a nossa matéria. Conjunto, beleza, tranquilo. Então vamos lá, olha só. Qual é o bonde das vogais? Ih, professor, qual é o bonde das vogais? Ficou fácil, ó. A, E, I, O, U. Mas só que isso aqui não é o bonde, que a gente não vai ficar falando bonde. Qual é o conjunto das vogais? Beleza? Olha só, qual é o conjunto dos meses do ano? Ou seja, qual é o bonde dos meses do ano? Bonde ou conjunto, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Por que eu falei bonde? Bonde que a galera fica reunida, a patotinha, né? O bondezinho. Então ficou mais fácil para a gente entender do que eu estou falando. Olha só, relação de pertinência. Percebeu que aqui eu botei letra minúscula? Percebeu que aqui eu botei letra minúscula? E o conjunto eu botei com letra maiúscula. Ou seja, o que está dentro do conjunto são os elementos. Olha só, isso aqui é um elemento. Ó, esse camaradinho aqui, a vogal A é um elemento, a E, I, O, U. Cada um é um elemento. Aqui, janeiro é um elemento, fevereiro é um elemento, março é um elemento, até dezembro, cada um é elemento do conjunto. Tranquilo. O que eu posso entender? Que o conjunto B, Bzão, ele tem uma representação com a letra maiúscula. E os elementos têm a representação de letra minúscula. Ou seja, os integrantes é letra minúscula. Ué, é letra minúscula, então isso é em Ti menor. E o conjunto é o de maior. Beleza, tranquilo. Ficou fácil. Então isso tudo tem uma relação que a gente consegue entender. A relação de pertinência, que é a relação da matemática que fala isso. A relação de pertinência, relação de pertencer. Relação de pertencer? Nossa! Ou seja, fevereiro pertence a que conjunto? Pertence ao conjunto dos meses do ano. Nesse caso aqui, ele pertence ao conjunto B, que está representado pelo quê? Pelos conjuntos dos meses do ano. O I, ele pertence ao que conjunto? Conjunto das vogais, que significa o quê? Ao bonde das vogais, a patota das vogais. Foi. Ele é um elemento que está dentro, que pertence àquele conjunto. Ou seja, como é que eu vou representar aquele elemento? Olha só, ele é representado por essa letra aqui, pelo E, né? E quando eu falo que aquele elemento não está dentro daquele conjunto, é um E riscado. Mas aí, o que acontece? A gente acaba confundindo. Aí o que eu fiz? Olha só, para a gente falar na nossa linguagem matematiquez, né? Olha só. Pertence, eu falei que ele entra no bonde. E não pertence, ele não entra no bonde. Aqui, ó, pode ver que eu até fiz isso aqui, ó. Entra com a letra
E do pertence e não entra riscado, não entra com a letra do E do pertence. Isso aqui é um sinal matemático, tá, gente? Isso aqui eu tô bagunçando mesmo para a gente memorizar, porque isso faz conexões neurais, tá bom, gente? A neurociência explica. Quem faz curso de memorização explica também. Isso ajuda a gente, tá? Vem aqui comigo para fixar o conhecimento. Ó, dado o conjunto A, ó o de maior, tá vendo? Não é o de maior? Ó, esse aqui é o conjunto, ou seja, esse bonde aqui, ó, conjunto é bonde, né? Esse bonde aqui, representado pelo de maior, tem os de menores, correto? Ó, de menor. A, E, C, G, I. Agora marque as verdadeiras, as sentenças verdadeiras ali. O E, ele entra nesse bonde aí? Ele pertence a esse bonde? Sim, pertence, não pertence? Ele não está lá? Beleza, pertence. O H, ele entra nesse bonde, ele pertence a esse bonde aí? Não, não pertence. O I, ele não pertence, ele não entra nesse bonde? Mentira, ele pertence a esse bonde. Então a sentença verdadeira aqui, ele pertence a esse bonde. Aqui, ele não pertence. Beleza? Olha só, a letra C pertence a esse conjunto? Parabéns, pertence. Tá? A letra E. A letra E. D. Não pertence a esse bonde, a esse conjunto? Tá certo, parabéns. Olha só. Ele não pertence. Então ficou gabarito. Letra A, D e E. Ficou fácil de entender, eu expliquei muito rápido. Deu para entender? Então, olha só. Começando por aí. A gente já entendeu relação de pertinência, que é muito importante. Entendemos o que é um conjunto, ó, entendemos o que é um conjunto, relação de pertinência, e vamos permanecer aqui só para fechar a ideia de conjuntos, tá? Olha só. Represente os elementos de cada conjunto. Vou apagar aqui e para a gente continuar aqui, só porque o meu quadro meu quadro aqui é muito grande e a gente vamos representar aqui desse lado. Olha só. Os elementos, o que ele quer aqui, ó? Conjunto A, os números primos menores que 10. Quais são os números primos? Olha só, letra A. Os números primos menores que 10. Quem é esse conjunto? Olha só. Número 1. Pode ser. Uns consideram não. Aqui, ó, vamos lá. 2, 3, 5, 7. O 9 é? Não, 9 não é número primo. 9 não entra. 7, depois fechou. Fechou. Letra B. Conjunto. Que bonde é esse aqui? Quais são os polos geográficos? Conjunto dos polos geográficos. Quem são os polos geográficos? Fala para mim. Norte e sul. Beleza? Até aí está tendo dificuldade? Olha só. Os números primos, um não entra, tem gente que considera, mas tem gente que não considera, por isso que eu coloquei para tirar dúvida. Quem são os polos geográficos? Norte e sul. Aqui, ó. O conjunto C. Ele quer saber o quem? Números da face de um dado. Quais são os números da face de um dado? Ficou fácil, né? Ó. C. Conjuntos da face, os números da face de um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Conseguimos fazer até aqui.